Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, a tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ninguém como tu, Senhor. Dizer-te preciso, dizer que sou grato, dizer que és formoso. Aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é lindo. Eu queria que as meninas cantassem mais uma vez esse refrão. Aleluia, Jesus. E que nesta noite nós possamos verdadeiramente nos derramar diante da grandeza. Amém. Muitas das vezes nós viemos aqui, batemos nosso cartão, entramos por essa porta, e nós não nos derramamos verdadeiramente diante daquele que pode fazer todas as coisas. Aquele que pode trazer a cura, aquele que pode trazer o renovo, aquele que pode trazer a porta que você não vê aberta. Ele está aqui. Aleluia. Então Grande é, Senhor. nessa noite, que você possa verdadeiramente se derramar. Mas não é derramar as suas lamentações, mas derramar a sua adoração. Amém, Jesus. Derramar o seu amor. Sim. Declarar a Ele quanto Ele é importante. O quanto você o ama. Porque muitas das vezes nós derramamos diante de Deus as nossas petições, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. E Ele já venceu tudo isso na cruz. Aleluia. Então, quando nós reconhecemos que nele nós somos vencedores, que nele nós já fomos curados, nele nós já fomos perdoados, nós começamos a mudar o nosso derramar na presença dele. E aí o nosso derramar se torna de gratidão, de amor, de confiança, de esperança. Que neste momento você possa colocar diante de Deus, derramar o seu coração e declarar para Ele quanto Ele é precioso, o quanto Ele é amado, o quanto Ele é importante, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é soberano. Porque talvez você entrou aqui simplesmente olhando para o seu problema, para a sua dificuldade, você não tem visto o quão grande Ele é. Tudo isso que você pensa, sente, é pequeno diante desse Deus. E Ele está aqui. Santo é, Senhor. E Ele só precisa receber o seu derramar. Porque tudo Ele já fez. Tudo Ele já venceu. E que nessa noite, como igreja, nós possamos Santo é, declarar Senhor. Bom é, nosso Senhor. amor. Dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, Que Ele é o amado da nossa alma. dizer que sou grato,
não podem roubar o lugar dele em nosso coração. Senhor, é isso, Pai. Nós te agradecemos. Agradecemos pelo teu cuidado. Hoje nós estamos aqui, podendo respirar. Nós estamos aqui, ó Deus, com saúde. Nós estamos aqui podendo te adorar, te buscar. Então, Pai, nós temos pedido demais de gratidão. Então nós declaramos agora o nosso amor a Ti, Pai. Declarar, ó Deus, o nosso cuidado, nossa gratidão. Nós nos derramamos diante de Ti. Fale conosco, Deus. Faça a Tua vontade se cumprir em nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu queria convidar a igreja neste momento a fechar os teus olhos. E que você, neste momento, começasse a visualizar as pessoas que precisam reconhecer Deus na vida deles. Que você, neste momento, levantasse um clamor, abrisse a sua boca e orasse por alguém. Que você tirasse o foco de você mesmo, colocasse os seus olhos agora em alguém que precisa conhecer esse Deus, que precisa se derramar diante da presença dele. Se convidar você, igreja, a você orar por alguém, abre sua boca, coloca uma família diante do altar do Senhor. Olhe para alguém que você sabe que precisa do cuidado de Deus. Mas, meu amado, nós oramos a Deus pelos nossos parentes do Brasil. Nós oramos a Deus pelos nossos familiares que ainda não te conhecem. Nós oramos a Deus pelas pessoas que trabalham ao nosso redor e que até agora nós não abrimos a nossa boca para falar do teu amor. Mas nós oramos a Deus pelo Japão. Nós oramos a Deus por nossa igreja, por cada família que é representada. Que o Senhor vai seja, Deus, suficiente. Que o Senhor seja, ó Deus, a direção. Que o Senhor seja, Deus, tudo que nós precisamos. Nós nos entregamos a Ti, Pai. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos derramamos a Ti. E clamamos, ó Deus. Vai de encontro, ó Deus. A nossa família, alcança, Senhor, os nossos parentes. Alcança, Senhor, os nossos amigos. Alcança, ó Deus, os nossos companheiros de trabalho. Os nossos amigos da escola. Nos alcança, Deus. Nos use, ó Deus. Nós derramamos a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus. Não venha em nossas vidas. Encha nosso coração. Nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, Jesus. Nós temos perguntado as Tuas costas. Nós temos pensado as coisas que a nossa glória. Pai, em nome de Jesus. Deixa-nos, ó Deus, essa noite. Ao teu lugar, Senhor, Deus, nosso coração. Ao teu lugar, Senhor, Deus, nosso Santo, Santo é Jesus. Yeah, yeah.
cheios da tua presença, Amém. cheios da tua graça, cheios do teu amor, para que nós possamos, ó Deus, tirar os olhos de nós e olhar, ó Deus, para as pessoas que precisam conhecer a Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. E amém. Amém? Deus abençoe, pode se aceitar. Boa noite. Gostaria de orar pelas nossas crianças. Que vocês possam vir até aqui à frente. Nós vamos ter uma reunião agora, na terça-feira, para finalizar. Provavelmente, nosso culto será a partir de junho, na parte da manhã, e será em Novo. Ok? Nós estamos aí olhando um local fixo, para a gente poder congregar, sem ter essa correria de ter que ver se tem sala para as crianças, qual sala a gente vai usar, que elas têm que entrar, que elas têm que sair. Esteja orando por isso. Eu creio que Deus está preparando um presente para nós, que você possa, neste momento, começar a clamar a Deus por isso e que tudo possa correr bem. E aí, provavelmente, se tudo correr bem, a partir dessa reunião que nós vamos fazer na terça-feira, nós vamos cultuar ao Senhor aos domingos, na parte da manhã, e vai ser em Novo, numa escola muito legal. Nós vamos ter espaço para o culto, nós vamos ter sala para as crianças, nós vamos poder ter um tempo precioso, um tempo de comunhão, sem precisar entrar correndo, sair correndo, enfim, olhem por isso. Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele quiser nos abençoar, as coisas vão acontecer e vão se encaixar. Se prepare para que nós possamos fazer e cumprir o que Deus tem preparado para nós. Pelo menos nesse período de não vacina, pandemia, enfim, nós vamos estar vendo essa possibilidade de estar usando e utilizando este lugar. Amém? Então, orem por isso em nome de Jesus. Amém? Estando suas mãos para cá e vamos orar pelas nossas crianças. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, te agradecemos, ó Deus, pelas nossas crianças, pelos professores, que o Senhor cuide de cada um deles e que a tua palavra ministrada no coração deles tenha dado frutos e que eles possam, ó Deus, testemunhar do teu amor, da tua grandeza, que eles possam te conhecer todos os dias através desses cultos que eles têm aqui de domingo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Bom culto. Eu? Amém. Pode colocar, né? Amém. Boa tarde. Deixa eu dar mais detalhes para você do que a pastora falou. Nós temos sentido no coração, né, essa necessidade de fortalecer a igreja de Okazaki. Nós temos tido um número reduzido de pessoas vindo devido à questão do Covid e temos, né, faltas em alguns ministérios, algumas coisas, e nós sentimos que era necessário, talvez, para fortalecer a igreja, unir forças com a igreja de Nagoya. E nós estávamos procurando sem achar nada viável, muito caro as coisas, de verdade, e surgiu uma oportunidade única, muito boa para nós. Nós fomos lá na semana passada, vimos o local, espaço maior que esse aqui, basicamente. O dono disse que já fez uma reunião com mais de 100 pessoas lá. Temos 2 banheiros, temos salas para as crianças disponíveis. Vamos ter 2 sábados por mês para estar com jovens lá também. Então é uma oportunidade muito legal da gente fazer coisas muito legais. E é um tempo que nós, para a igreja de Okazaki, para vocês, nós estamos pensando temporariamente até o final do ano, talvez, até que todos sejam vacinados, que as coisas voltem ao normal. E aí nós vamos, né, voltar, se for o caso, para cá. Conversei com o pastor Marcelo sobre isso. Ele disse assim: Vitor, faça algo, mas faça algo temporário para fortalecer a igreja, mas não saia do ponto de Okazaki. Eu quero que você volte para lá mais para frente. Então é temporário, tá? A nossa posição nesse momento. A não ser que, né, a gente consiga levar vários visitantes para Obo e aquilo se torna uma coisa realmente que é um ponto nosso, a gente possa começar a fazer 2 cultos no domingo lá, seria interessante, tá? Mas essa foi a proposta, então nós estamos felizes com isso, é uma escola já, então para as crianças, o Ministério Infantil vai ser excelente, que eles vão ter sala de aula mesmo, certo? E vai um lugar muito bom, nós já fizemos o cálculo, dá exatamente 30 minutos daqui, e para o pessoal de Nagoya também 30 minutos, estamos bem no centro. Quem congregou com a gente, chegou na igreja na época do Odaka, que a gente estava lá em Midori, lembra disso? Era um kaikan que era na verdade um acampamento, só a Shirley que estava aqui nessa época? Bom, o local é na mesma rua daquele kaikan, né? Você não chegou nessa época?
Já estava aqui já, né? Pois é. Fabiana também já foi lá. A Fabiana já esteve lá, com certeza, não? Ah, não. Eu estava internada quando. Não, que isso? A gente ficou lá mais de um ano lá naquele lugar lá. A Fá chegou em Tocaia. Ah, ela chegou, já estava em Tocaia. É verdade. Então, o lugar antes de Tocaia é na mesma rua, de lá daquele local. Então, é bem pertinho, tá? Bem no centro. Se você for por cima, chega até mais rápido. Para minha casa ficou 26 minutos, mais ou menos. Tá? E eu tô lá no centro de Nagoya quase. Então, vai ser um local muito bom. O valor é viável, dá pra gente pagar. Então, vai ser muito legal. E terça-feira nós vamos estar lá fechando o contrato, conversando alguns detalhes. Tá? E Onde tem lá pertinho? do lado, estação do lado, entendeu? E assim, questão de estacionamento, tá? Nós temos 10 vagas para pequenos carros lá, no prédio. O resto vai ter que ser estacionamento pago ali do lado, né? Mas deve ser baratinho também. E nós vamos tentar botar um transporte ali para alguém. O Nil vai virar nosso manobrista, quem saiba, né? Não sei, nós vamos bolar algumas estratégias para a gente poder facilitar para todos, tá? Mas 10 carros pequenos a gente consegue colocar dentro do estacionamento deles. E nós vamos estar conversando com a fábrica também do lado lá, que tem um estacionamento, quem sabe eles liberam para o domingo a gente estar fazendo, tá, gente? Então é isso. Fechamos terça-feira, se Deus quiser, e a partir de junho nós vamos começar a cultuar domingo de manhã. Quem gostou que é domingo de manhã? Tem gente que gostou que é domingo de manhã. Tem uns que não gostam de acordar muito cedo, né? Mas eu te garanto que você vai gostar de domingo de manhã, porque você vai ter a tarde toda, vai poder voltar para casa, ter comunhão com os irmãos, né? A gente vai ter o local disponível para a gente até 5 horas da tarde lá, então a gente pode fazer até algumas coisas lá. Então vai ser muito legal, tá? Então fique atentos aí, depois eu confirmo para vocês essa semana se fechou realmente o negócio. Amém? Vamos lá, abra as nossas Bíblias, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo 11 nesse momento, estudamos até o versículo 16 semana passada, retrasada, né? Foi Dia das Mães, feliz Dia das Mães a quem não esteve conosco semana passada, viu? Perdeu um presente da Shirley, viu? Vocês perderam, né? Nós fomos até o versículo 16 da última vez que nós estávamos reunidos na carta, né? E hoje nós vamos ler do 17 ao 22. E nós estamos falando exatamente sobre isso aqui, ó, a festa do agape, né? Eu sei que alguns de vocês estão falando assim, pastor, por que você escreveu errado agape? Não, porque no grego é assim. As pessoas falam ágape, mas na verdade é agape, tá? Então, essa aqui está no original mesmo. É agape a palavra, não é ágape, mas né, virou comum todo mundo falar agape, então não tem problema, pode falar ágape mesmo, não tem problema, né? Mas é a festa da fraternidade, conhecida nas Escrituras, né? E nós vamos começar a preparar-nos para a ceia da semana que vem. O texto vai culminar na ceia, essa tradição que Paulo recebeu de Jesus e transmitiu a nós e aos discípulos, e nós vamos ver algumas questões que estão ocorrendo na igreja de Corinto nesse exato momento, que está tornando essa festa, essa celebração em bagunça, em problemas sérios para aquela igreja. E nós precisamos refletir sobre alguns princípios, lembrando que esse texto não foi escrito sobre nós, foi escrito sobre os coríntios, mas foi escrito para nós. Então temos algumas questões que nós precisamos trabalhar como igreja para avaliar se nós estamos realmente de acordo com a palavra, se estamos vivendo a comunhão da forma que o Senhor intentou que vivamos. Então meu desejo nessa noite é trabalhar com vocês alguns desses princípios, avaliarmos o que está acontecendo em Corinto e talvez repensar nossa proposta de comunhão, de tornarmos uma igreja muito mais bíblica, no sentido assim, da essência de vivermos o amor, de partilharmos uns com os outros. Esse é meu propósito nessa noite para vocês. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ler esse texto juntos? Leia em voz alta, do jeito que está na sua Bíblia aí, não se preocupe com quem está do seu lado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é a segunda carta, correspondência entre os Coríntios e Paulo, capítulo 11, do 17 até o 22. Vamos lá? Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Continue. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiei por isso? Certamente que não. Pois... Amém? É isso mesmo. Vamos orar, amém? Senhor,
Pedimos a ajuda do Teu Espírito para que possamos não somente interpretar, mas analisar e aplicar esse texto em nossas vidas, em nossa forma de ser uma comunidade do Cristo, o corpo de Cristo nessa localidade. Pedimos muito, Senhor, que o Senhor nos ajude a rever, a pensar, a diagnosticar talvez alguns defeitos, alguns erros que podemos estar cometendo nas nossas intenções uns para com os outros. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Nós Te amamos, Senhor. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, obrigado. Bom, o que você está vendo aqui na tela é um frescor, uma pintura que está presente lá em Roma agora. Está escrito bem aqui pequenininho, não sei se você consegue ver, Agape. E isto é uma pintura do 3º século sobre essa festa do Agape, a festa da fraternidade, que era muito comum entre os discípulos até o século 7. Eu já vou explicar, fazer um pequeno panorama histórico para que você entenda isso. Então aqui você vê uma pequena representação dessa festa, né? E quando nós iniciamos o capítulo 11, lembra que eu disse que o único elogio de Paulo aos Coríntios iniciou-se no capítulo 11, quando Paulo elogia os Coríntios por primeiro, se lembrarem dele, e outro, lembrarem e guardarem as tradições que lhes haviam passado. Então, é importante nós entendermos que Paulo está elogiando os coríntios, mas no mesmo capítulo, nós já vemos que Paulo já tem uma reprovação dos coríntios acerca de certa prática que eles estão tendo quando falamos dessa festa ou da Santa Ceia, assim conhecida dos nossos dias hoje. Então agora o apóstolo Paulo diz que não elogia, ele diz isso 2 vezes aqui nessa passagem que nós lemos hoje, eu não os elogiarei por isso, né? Entretanto, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, porque a atitude deles, a prática diante dessa festa, dessa celebração, ela é de fato reprovável. E nós vamos ver exatamente daqui a pouco por que ela é assim reprovável. Então Paulo começa a estabelecer, né, alguns erros, alguns equívocos que estão acontecendo e são sérios, porque de certa forma ela transmite um sentimento de egoísmo, de individualismo, de imparcialidade, e Paulo está preocupado com a comunhão dos coríntios. Já lembramos que os coríntios no capítulo 1 estão divididos em 4 grupos. Nós temos os de Paulo, o de Apolo, que é o sucessor de Paulo, nós temos o de Pedro, que só fez uma visita à igreja, e temos os mais espirituais, que são de Jesus. Então nós vimos que a igreja está partida, ou dividida em 4 pedaços, em 4 grupos partidários, e agora nós vamos ver, que você leu no texto, que ela também está dividida em grupos sociais, em questões de ricos e pobres, e esse problema começa a realmente ser uma dor de cabeça para o apóstolo Paulo. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Imagine se alguém chegasse aqui e nos visitasse aqui no domingo, e saísse, e aí chegasse em casa, e alguém ligasse, ei, como é que foi a sua experiência com a igreja? Fez mais mal para mim do que bem. Seria terrível esse relatório, não seria? Estaríamos muito chateados com isso. E de fato é isso que está acontecendo em Corinto. Então nós precisamos olhar para isso e rever se nossa forma de viver comunidade, de sermos irmãos, está realmente surtindo o efeito que foi idealizado pelo Senhor Jesus e desejado por Ele. Bom, primeiro nós temos que ver algumas coisas importantes. Vamos fazer um pequeno panorama histórico da questão da ceia, porque talvez muitos de vocês aqui não conhecem por que nós celebramos com um pouquinho de suco de uva e um pedacinho de pão. Por que é assim, representado dessa forma nos nossos dias? Porque tem um histórico da igreja que levou a prática a ser dessa forma. Primeiro, nós sabemos que a festa foi instituída pelo próprio Senhor Jesus nos evangelhos. Em João 13, Jesus celebra a Páscoa e ali ele faz a cerimônia, que é chamada de Santa Ceia para nós, a qual ele apresenta o pão e diz que o pão é o seu corpo e diz que o vinho que eles estavam celebrando, o cálice ali, representa o seu sangue, representando a sua morte, a sua ressurreição e também a sua vinda, a esperança que nós temos nele. E ali a festa foi estabelecida, seria uma nova Páscoa para aqueles que estão na nova aliança, e nós celebramos isso até hoje aqui na Home Church, mensalmente, nós celebramos isso que foi instituído pelo Senhor. Em Lucas 24, no caminho de Emaús, vocês conhecem essa história, Jesus aparece aos discípulos e quando ele parte o pão entre eles, é naquele momento que eles que estavam cegos acerca da identidade de Jesus é que conseguem enxergar que Jesus estava com eles. Ao partir do pão, eles reconheceram que Jesus era realmente aquele que caminhava com eles naquele tempo. Então foi instituída por Jesus e era uma refeição mesmo, gente. Era uma comida
cada um saía da sua casa, levava comidas e bebidas, e iam celebrar essa festa, chamada festa do agape, a festa da fraternidade. Eles saíam de suas casas e iam à casa, provavelmente, da pessoa mais rica na igreja, aquele que tinha mais salas, mais quartos. O patrono mais rico da igreja é que era hóspede dessa festa que era celebrada naquele tempo, provavelmente todos os domingos. Eles celebravam isso. Então cada um trazia um pouquinho de casa e eles celebravam isso durante a época do primeiro século. E todas as pessoas de todas as classes sociais participavam dessa festa. Era tanto para ricos quanto para pobres. E a coisa interessante dos pobres é que era talvez a única oportunidade que eles tinham de comer carne, de comer algo mais sofisticado, algo mais caro. Era durante a festa da fraternidade. Só que tem um problema em Corinto. E o problema em Corinto, o Michael Gorman, que é um estudioso, ele vai colocar assim, ó: as reuniões em Corinto provavelmente aconteciam na casa do patrono mais rico da igreja. E os ricos chegavam mais cedo e se reuniam numa sala especial, comendo do melhor e se embriagando. Quando os pobres chegavam do trabalho mais tarde, comiam o resto e se reuniam numa sala separada. Triste, né? O que está acontecendo em Corinto. Então, os patronos, os donos das propriedades, né, aqueles que tinham os seus negócios, eles poderiam chegar mais cedo, eles enchiam a cara, comiam tudo, comiam a melhor parte, e aí quando os pobres chegavam, eles colocavam os pobres em outra sala, e eles, bêbados agora, partilhavam do que restava com eles. É isso que está acontecendo provavelmente em Corinto. Então a festa está fazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque há imparcialidade entre eles. Há divisões agora por classes sociais na igreja de Corinto. Outra preocupação e outra dor de cabeça para o apóstolo Paulo. E o interessante é que no panorama histórico da igreja, já no século II, eles começaram a separar a festa do agape da Santa Ceia, por causa de problemas como esse. Então reparem como é que a igreja tem essa capacidade de transformar algo bom em algo ruim. Certo? No século II já é proibido as duas coisas acontecerem juntamente. Se tornou uma coisa mais litúrgica dentro do culto à Santa Ceia, não como uma celebração e uma festa. No século IV, Santo Agostinho vai reclamar da festa por sua carnalidade, por pessoas se embriagando e tudo mais. E aí no século VII, nos concílios de Cartago e de Orleans, a festa é proibida e quem celebra a festa é excomungado da igreja. Então é por isso que nós estamos exatamente nesse momento com esse copinho aí, com esse pão, porque aquilo que era para ser algo extremamente útil, bom, agradável, era um ato de solidariedade, um ato de koinonia, se tornou algo ruim. E aqui já tem um princípio espiritual que nós precisamos checar nosso coração. Nós temos essa triste capacidade, devido ao pecado, a transformar coisas muito boas em coisas muito ruins. Devido ao nosso egoísmo, o individualismo, a nossa imparcialidade, nossas disputas, nossas competições, nós temos que ter muito cuidado, e principalmente nós, que somos um sinal de unidade ao mundo, nós precisamos ainda mais ter um pouquinho mais de temor a Deus quando nós nos reunimos e identificar o grau, né, o valor que tem as nossas reuniões e as nossas comunhões. É muito importante nós pensarmos sobre isso hoje. Então Paulo vai dizer que a festa está fazendo mais mal do que bem. Primeira coisa que Paulo coloca e identifica na igreja em Corinto. E com isso, deixa eu apresentar alguns conselhos práticos para nós como igreja agora, diante dessa realidade que a festa estava fazendo mais mal do que bem, para nós revermos se as nossas festas, e eu estou falando de festa, a gente não tem esse costume de todo mês comer, fazer churrasco e tudo mais, mas vocês se reúnem nas casas de vocês convidam uma família ou outra, e eu quero avaliar, e eu quero que você seja maduro o suficiente e humilde, para reconhecer se essas festas, essas reuniões entre irmãos estão fazendo mais bem do que mal. Primeira coisa, nós temos um lema aqui na Home Church, quem já está aqui com a gente há muito tempo conhece isso. Nós, aqui na Home Church, amamos panelinha. Tá? Eu sei que todas as igrejas falam mal de panela, a gente gosta de panela. Só que a gente tem um princípio que norteia as nossas panelas, que é o seguinte, a tampa da panela sempre tem que estar aberta para nós. Então isso quer dizer o quê? Que você pode juntar com pessoas que têm as mesmas afinidades com vocês. Eu acho isso muito natural e acho um equívoco a gente tentar impedir as pessoas de se reunirem que têm os mesmos gostos. Eu acho que isso é importante, se fortalece uns aos outros, né? Tem alguns aqui que gostam de pescar, eu não gosto, não me convide, por favor, que eu vou levar um livro e vou ficar lendo a noite inteira com você e não vou pescar nada, porque não é minha praia pescar. Né? Mas tem outras coisas que eu gosto de fazer. E alguns de vocês gostam de pescar, então vão pescar juntos. E isso faz o quê? Tá lá 3, 4 horas não pegando nada, que a maioria não pega nada. Né? Fica lá 3, 4 horas com o anzol fazendo o quê? Conversando, falando da vida, falando das coisas. Isso faz o quê? Faz as amizades mais fortes. Faz um conhecer um outro mais de perto. Não é assim que acontece?
Pois é, então isso é bom, gente. O problema é o seguinte, não, agora é o grupo dos pescadores, quem não é pescador não entra. Esse é o problema, tá entendendo? Aí tem um pescador lá dentro que não quer mais pescar, não pode sair do grupo também. Esse é o próximo. E a gente, vocês estão rindo, mas é assim que a gente faz às vezes. Né? Pode ser qualquer grupo, em qualquer nível de afinidade, certo? Por melhores que sejam as intenções, é o grupo da oração das irmãs. Aí todo mundo está orando para a igreja, tem uma irmã que fala assim, irmãos, não quero mais vir. Fala assim, é do diabo, né? Aí começa a amaldiçoar a pessoa que estava ali por uma intenção boa. E nós temos essa capacidade de transformar coisas boas em coisas ruins. Então cuidado com isso. Então deixe sempre a panela aberta, certo? Agora, diante dessas reuniões, reconheçam os limites, tá, gente? Não dá para você ir na casa dos outros e ficar até 3 horas da manhã. É mais uma casa de família, que tem filhos que precisam acordar no outro dia para ir para a escola, né? E também tem horário, né, gente? Não pode... Tudo bem, às vezes acontece, é legal, ó, tá um clima amistoso, as coisas estão indo bem. Lá em casa acontece direto, certo? Nesse último feriado, os jovens teve um dia que os jovens saíram de casa às 7 horas da manhã. Entendeu? Não dormiram lá, não sei porquê, mas tomaram café e foram embora. Mas tudo bem, estava todo mundo afim disso. O problema é se é 7 horas da manhã toda semana. Né? Então nós temos que reconhecer os limites disso. E outra coisa, nós temos que descobrir se essa reunião está edificando. Porque muitas vezes é só para falar mal dos outros, é só para conversa fiada, não é para edificar nada, é simplesmente estar ali falando mal disso, falando mal daquilo. Então nós temos que identificar se isso é verdade. E uma coisa importante é, uma igreja, para ser verdadeiramente igreja, ela precisa diversificar os seus níveis de relacionamentos. E é assim que nós crescemos na fé, não é? É quando eu sento com o Cunil e conheço a história dele. E sei o que ele passou na infância dele, com os pais dele. E é uma história completamente oposta da minha. E ali eu consigo ver, uau, cara, se você conseguiu vencer isso, talvez eu consiga vencer o que eu estou vivendo na minha história. E aí eu vou sentar com alguém que não tem nenhuma afinidade comigo. E eu vou descobrir coisas novas. E eu tenho um aprendizado que é recíproco acontecendo entre nós ali. Então nós precisamos diversificar, ou seja, se misturem. Quando você vê, posso dizer uma coisa? Isso é experiência pastoral agora dentro do Japão com a igreja que eu tenho aqui, tá? Com as igrejas que nós pastoreamos aqui. Quando as pessoas ficam muito amiguinhas e por muito e muito tempo, dá zica. Não tive uma boa experiência até hoje de pessoas que começaram a se reunir semanalmente, ou para jogar baralho, ou para comer junto, ou depois do culto e se reunir, que decidiram que acabou bem. Porque vai chegar uma hora que alguém vai pisar no pé do outro, e se não tiver maturidade, o que vai acontecer? Um vai descartar o outro. E sabe qual é o problema? Em casos que isso aconteceu na nossa igreja, as pessoas não só abandonaram aqueles relacionamentos, mas abandonaram a igreja também. Foi tudo junto. Por quê? Como é que eu vou agora no mesmo ambiente que aquela pessoa que eu não tenho mais gosto, não tenho mais afinidade com ela? Tá vendo como é que os problemas começam a surgir? Então nós precisamos ter problema. Então deixa eu dizer uma coisa para você, já guarde isso, tá? Ficar sempre com as mesmas pessoas pode gerar problema. Então diversifique, tá? É a segunda semana que o Cuninho vai lá em casa fazer hambúrguer. Já não tá... Não tem problema com o Nil ir lá uma vez por mês, certo? Mas se toda semana ele tá indo lá em casa, daqui a pouco a Kelly vai ficar chateada comigo, com a André vai ficar chateada com a Kelly, entendeu? Alguma coisa vai acontecer e nós vamos ter problemas, então nós precisamos... Gente, eu tô falando de maturidade, tá? Eu tô falando de maturidade. Pastor, então não posso mais 2 vezes na casa do irmão. Não estou falando isso. Eu estou falando para que você tenha discernimento e maturidade. Será que você não está ultrapassando alguns limites? Porque uma pessoa tão diplomática, vou usar esse adjetivo para você, Cunil, ele jamais vai falar para você assim, não vem hoje não, você já veio semana passada. Jamais vai falar isso para você. Eu falo, mas ele jamais falaria isso para você. Certo? Porque ele não quer ofender ninguém, não quer chatear ninguém. Certo? Isso é jeito americano de pensar. O americano fala na lata que ele... Não, você já veio semana passada, volta daqui a 2 semanas. Entendeu? Não tem problema. Entendeu? Então nós temos que ter maturidade para isso. Tá? Alguns conselhos práticos, tá? E olha que coisa interessante. Veja algumas referências aqui que já estavam acontecendo na igreja do Novo Testamento. Olha em Judas 12. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Isso já estava acontecendo lá com o irmão de metade irmão, né? Sei lá como é que chama isso. De Jesus, Judas, quando ele escreve isso. Segundo Pedro, diz assim, ó. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, olha, quando participam das festas de vocês. Está falando exatamente dessa festa, ok?
E em Atos 20, nós lemos agora na leitura bíblica anual, a história de Eutico. Lembra de Eutico, o rapazinho que estava na janela e caiu, porque Paulo pregou tanto tempo? Viu, gente? Um outro morre ouvindo a pregação a noite inteira, né? A gente não consegue ficar meia hora ouvindo o pastor pregar. O outro vai lá, morre, cai no chão morto, Paulo ressuscita e volta para pregar ainda. Entendeu? Então, o Eutico aconteceu quando? No primeiro dia da semana, quando reunimos-nos para partir o pão, festa da fraternidade. Exatamente esse momento aqui. E aí no final diz que após Paulo ressuscitar o menino, depois continuou a falar até o amanhecer. Okay? Já é muito estranho isso, né? Imagina alguém morrer, ressuscitar e o Paulo falar assim, vamos voltar à pregação? E foi embora. Levaram o jovem vivo, então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Tá vendo? É durante essa festa que isso aconteceu. Então essa festa estava muito presente, mas começou a gerar muitos problemas na igreja primitiva. E nós precisamos vigiar também isso, ok? Segunda coisa aqui, Paulo vai dizer assim, ó. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio. Segunda coisa, não havia harmonia na igreja. Harmonia. Mesma forma de pensar, mesmo propósito. Sabe? E Paulo disse isso já no capítulo 1, olha. Irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim a divisões entre vocês. Antes, olha o que ele conhece e identifica como harmonia. Antes tenham o mesmo parecer. Pastor, quer dizer que todo mundo é robô e pensa igual? Não, não. Paulo está falando assim, ó. Tem que ter uma verdade que norteia nossos relacionamentos e aquilo que nós pensamos acerca daquilo que Cristo nos revelou através dos apóstolos. Isso é o que devemos pensar em comum. Esse é o nosso denominador em comum quando nós temos relacionamentos. Nós temos que estar unidos em pensamento e também em propósito. Isso é harmonia para Paulo. E não há harmonia na igreja de Corinto nesse exato momento. Lembra que Paulo recebeu um relato da família de Chloe? E lá no capítulo 16, que nós vamos chegar ainda, 3 homens foram até Éfeso levar recursos a Paulo. E provavelmente são esses homens que estão relatando as divisões de classe social que estão acontecendo em Corinto. E aqui nós vemos a sabedoria de Paulo em lidar com esses problemas. Há uma nova divisão acontecendo na igreja agora. E reparem como Paulo lida com isso, que eu achei extraordinário. Ele diz assim, ó, de novo, ó, em primeiro lugar, eu ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões até vocês. Aí ele diz assim, ó, e até certo ponto eu creio. Ou seja, Paulo entende que existe a verdade de um, a verdade de outro e a verdade. Até certo ponto, eu acredito realmente que essas divisões existem. Mas enquanto eu não ouvir o outro lado, eu não vou chegar à minha posição concreta acerca dessa situação. Então Paulo está nos ensinando aqui como ser um reconciliador, um pacificador. Ouça o lado, e gente, posso ser bem sincero com vocês? Nós não estamos isentos de críticas e de erros aqui como igreja. Nós vamos errar, nós vamos pisar na bola, todos nós somos pecadores alcançados pela graça, e tem momentos que esse velho homem tenta, que nem o alien, né, sair da gente assim, né, e tenta, a gente tem dias maus e a gente não trata as pessoas como nós deveríamos tratar, então nós teremos problemas também, a questão é como nós resolvemos esses problemas. Então, quando alguém chegar para você e falar mal de mim, falar mal do André, falar mal de algum irmão aqui dessa igreja, ouça essa pessoa, tenha empatia, tente entender o que ela está vivendo, ouça as críticas, ouça o que ela está falando, mas saiba que o que ela está falando não é toda a verdade. E talvez porque ela está um pouquinho machucada, ela vai exagerar algumas coisas. O que Paulo faz? Ele ouve a família de Chloe, ele ouve os 3 homens, Stefanos, Fortunato e Acaio, e diz assim, até certo ponto eu creio que o que eles estão falando é verdade, mas deixa eu ouvir vocês agora. E aí eu vou chegar à conclusão do que deve ser feito. E a conclusão que Paulo chega é puro princípio espiritual. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais, dentre vocês, são os aprovados. Eu chamo isso da peneira de Deus. Quando eu comecei no ministério, eu tinha muito problema com problema. Eu ficava mal, gente. Quando os irmãos começavam a brigar, ter problemas, um ficar chateado com o outro, um parar de ir na igreja por causa do outro, nossa, aquilo acabava comigo no começo do meu ministério. Eu falava assim, gente do céu, por que esse povo não tem maturidade para resolver as coisas? E eu já começava a achar que a culpa é minha, o que eu poderia ter feito diferente? Hoje eu já vejo isso de uma forma completamente diferente. Eu reconheci que quando as divergências ocorrem, Deus está fazendo a peneira. Elas são necessárias. Teve momentos no meu ministério que eu segurei pessoas, as pessoas não queriam ficar conosco, e eu estava lá, não, mas você não pode desistir da igreja, nós estamos aqui, nós vamos consertar, vamos resolver. E eu fiquei anos, às vezes, com pessoas, segurando elas, não querendo estar entre nós, e quando elas saíram com mais 3, 4, 5, 6, levaram mais pessoas. Por quê? Porque nosso coração, meu e da André, a gente ama pessoas.
E a gente acredita em pessoas, sabe? E de certa forma, eu acho que no Evangelho você tem que ser um pouquinho ingênuo. Porque você tem que acreditar que as pessoas têm boa índole, têm boas motivações. A gente tem que dar um crédito para as pessoas. E muitas vezes as pessoas abusam desse crédito, né? Mas é interessante que Paulo vai olhar para isso de forma espiritual e diz assim, olha, eu sei que tem problemas na igreja de Corinto, eu sei que há divisões e divergências entre vocês, mas eu quero olhar isso com os olhos espirituais e dizer a vocês o seguinte, é necessário que isso esteja acontecendo. Porque quando isso acontece, aqueles que estão em Cristo, aqueles que conheceram o Evangelho, aqueles que amam Jesus, eles não vão deixar a igreja por causa de pessoas. Está entendendo? Paulo diz assim, acalma o coração de vocês. Se as pessoas estão deixando a igreja por causa de pessoas, é porque elas nunca estiveram na igreja por causa de Jesus. Porque, meu irmão, desculpa, se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar ninguém? Não tem páreo. Você está entendendo? O nível de perdão que nós recebemos, jamais nós alcançaremos. Ou alguém fará alguma coisa contra nós que nós não devemos perdoar. Essa é a oração do Pai Nosso, não é? Perdoar as nossas ofensas, aí tem um condicional. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se você não perdoar aqueles que nos têm ofendido, você não será perdoado por Deus. A relação com Deus ela é tanto vertical quanto horizontal. Se não há uma, não há outra. Se não há outra, não há uma. Entendeu? Então nós precisamos entender isso. Tem gente que diz para mim assim, pastor, eu e Deus 100%, eu e minha mulher mais ou menos. Não é possível você estar bem com Deus e não estar bem com o seu próximo, gente. Desculpa. João vai dizer assim, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê e não ama o seu irmão a quem você vê? Entendeu a lógica aqui? Não tem como dizer assim, eu e Deus, pastor, assim, nunca tive uma experiência com Deus tão boa, eu estou ouvindo a voz de Deus, a palavra fala comigo, mas não consigo falar um A com a minha mulher. Não tem como, isso não existe, isso é heresia, certo? Porque imediatamente, se você está bem com Deus, você vai estar bem com o seu próximo. Você vai abrir mão, você vai negar a si mesmo, você vai carregar a sua cruz e vai seguir a Cristo. Isso requer um caminho de renúncia, de abrir mão, de fazer o bem para o outro. Lembra? Nós lemos lá em 1 Coríntios 10, procure um bem dos outros, não seja pedra de tropeço para o seu irmão, procure agradar a todos, para que alguns sejam salvos. Então nós temos que entender esse é o coração apostólico de Paulo, e esse deve ser o nosso coração também. Então ele diz que é necessário que haja divergências. Então quando os problemas surgirem entre nós, e virão outros problemas e mais problemas, isso é normal num grupo social, em um bando de ser humano, pecador, vai chegar uma hora que a gente vai ter problema com alguém. Você vai ter problema com alguém nessa igreja em algum momento. Não, pastor, eu sou uma pessoa de paz. Até a pessoa pisar no seu pé, lá naquela unha encravada. Lá no meio, rachar e você ir para casa doer a semana inteira. Você vai estar com essa pessoa na sua cabeça a semana toda e você não vai olhar para ela do mesmo jeito domingo que vem. Né? Metaforicamente falando. Então nós teremos esse problema. A questão é como nós lidamos com tudo isso. Isso é o que nós precisamos rever, como lidar com tudo isso. Então, deixa eu apresentar para vocês algumas verdades espirituais que estão reveladas aqui. Primeira coisa, a harmonia é um fruto da maturidade. Quando estamos convictos que somos filhos de Deus e nada pode nos separar do amor do Pai, podemos viver em paz uns com os outros, pois temos um Pai justo e fiel que não promove a imparcialidade. Quando eu estou convicto em minha identidade, está plena de que eu sou filho de Deus, e eu tenho o melhor pai do mundo, o pai que pode, ele é onipotente, ele pode fazer todas as coisas, e ele é responsável naquilo que faz, quando eu tenho a plena convicção disso, que eu fui perdoado e alcançado pela graça, eu já não disputo lugar com mais ninguém, eu não estou competindo com mais ninguém, eu sei o meu lugar, eu sei o que Deus me deu, eu sei qual é a minha missão e a minha responsabilidade e meu dever para com você. Está tudo resolvido. Sendo você faz algo por mim ou não faz, eu já tenho tudo que eu preciso do meu pai. Está tudo certo. E aí eu posso experimentar harmonia porque não há expectativas ilusórias acerca do nosso relacionamento. Eu não estou me relacionando com você para comer um hambúrguer maravilhoso que o Cunil faz. Né, André? Vamos ser amigo do Cunil porque temos um cozinheiro em casa uma vez por semana. Ou então os irmãos que só chegam perto porque vai fazer mudança na outra semana, né? Não, essas segundas intenções não existem porque eu sei que tudo que eu preciso não vem do outro, vem de Deus para mim. A harmonia é possível quando isso acontece. Outra coisa, a falta de harmonia é fruto de uma espiritualidade e identidade mal resolvida. Ela se estabelece a partir do fato de que um precisa provar para o outro que tem valor e que merece atenção. Ela se pauta pela carência e não revelação de Deus. Então, se nós vamos viver carentes nos nossos relacionamentos, nós vamos, de certa forma, nós vamos consumir as pessoas. Você vai ficar uma pessoa chata, que você vai querer atenção o tempo todo, você vai querer ser reconhecido por esse outro relacionamento, e isso pode causar muitas mágoas, feridas para você, amarguras que vão permanecer contigo por muito tempo. Então nós precisamos ter um pouquinho mais de maturidade. A harmonia é o mesmo parecer, unidos em pensamento e unidos em propósito.
Certo? Então nós precisamos entender isso, porque isso é muito importante. Lá em 1 Coríntios 3, Paulo diz assim, vocês têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados pela sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Paulo vai dizer que quem tem ciúmes, né, quem discute e briga é gente mundana. É gente que não entendeu a revelação do Evangelho. Então nós precisamos pensar sobre essas coisas para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. Terceira coisa que Paulo diz no texto. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Ou seja, eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia do Senhor que eles celebravam. Nós temos que tomar a ceia do Senhor com entendimento. Não é uma questão simplesmente estética ou simbólica, nesse sentido assim de ser o ritual em si. Não, é algo que remete santidade, reverência. Agora, a reverência, isso é uma coisa que eu preciso trabalhar com vocês, porque eu conheço muitos crentes que só vão na igreja no domingo da ceia. Fica 3 domingos sem ir na igreja, mas na ceia está brigado com o pastor, está brigado com o irmão não sei de onde, mas na ceia o cara não falta o culto. Já viu isso? Não entendeu o que é ceia. Eles estão celebrando os elementos da ceia, mas não estão celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra coisa. A ceia do Senhor tem alguns elementos que são inegociáveis, como o perdão, por exemplo. Nós temos que ter uma noção clara do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e entender que o perdão está sempre disponível entre nós. Quando eu estou ceando, eu não estou ceando somente verticalmente, eu estou também ceando horizontalmente. Se aqui não está bem, aqui também não está. Se aqui não está bem, aqui também não está. Então o perdão é um outdoor na ceia de que assim como eu fui perdoado por Cristo, eu também perdoo os meus irmãos. Não tem como você cear sem perdoar. Perdão é algo inseparável da comunhão da ceia. Outra coisa, o amor fraternal. Nós já lemos isso em 1 Coríntios 10. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros. Não sejam pedra de tropeço para a igreja e agradem a todos. Foi isso que Paulo disse ali. E ele estabeleceu isso como princípio antes de falar da ceia. Então, essas coisas precisam estar envolvidas em nossa concepção da ceia, porque senão nós vamos achar que a ceia é entre eu e Deus. E eu vou dizer uma coisa que vai soar para você talvez herético, mas tem tudo a ver com o propósito da ceia, que a ceia não é para Deus, a ceia é para nós e para os nossos relacionamentos uns com os outros. Jesus não precisa cear. Ele promoveu a ceia para que nós possamos entender o que ele já fez por nós e transmitir esses mesmos valores e essa mesma verdade uns aos outros. A ceia tem mais a ver com os nossos relacionamentos com quem é o nosso relacionamento com Deus. Muda, né? Forma de pensar a ceia. Aí você não vem aqui porque, ai meu Deus, se eu não cear, vai que Jesus volta e eu vou ficar. Tem nada a ver com isso, meu irmão. Ninguém vai pro inferno porque não ceiou num domingo, entendeu? Pelo amor de Deus, se fosse assim, nenhum bandido da cruz teria ido para o paraíso, que ele não ceiou com ninguém, coitado, certo? Então nós precisamos cuidar disso. Então o que a ceia é? O que é santidade na ceia? É cuidado e proteção uns com os outros, não permitir divisões ou maledicências. Antes de eu pegar aquele copo e aquele pão simbólico ali, os elementos nas minhas mãos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é checar como está meu coração em relação a Deus, mas mais do que isso, como está meu coração em relação ao corpo de Cristo que ali estão envolvidos. Não dá, gente, para você ceiar chateado com seu irmão. Desculpa, você não está ceando, você não está celebrando a ceia do Senhor, você está celebrando e participando dos elementos da ceia, mas não da ceia do Senhor. O perdão é algo inseparável e inegociável quando nós estamos falando da ceia. É a nossa consciência diante de Deus e diante dos outros. Certo? Então, nós temos que ter um pouquinho mais de reverência, nesse sentido assim, sabe? De cuidado, entender o valor que isso tem para todos nós, para que nós possamos entender isso. A Santa Ceia tem menos a ver com Deus e muito mais a ver com a forma que nos relacionamos uns com os outros. Ela é para nós e não exclusivamente para Deus. Ela é para nós. Certo? Não pense que Jesus está assim, ai, tadinho, não ceiou esse domingo. Não. Ele está dizendo assim, tadinho, porque ele não entendeu o que é ser família de Deus, o que é ser corpo de Cristo. E eu gostaria muito, se isso fosse possível, e quem sabe um dia, quando nós tivermos nosso lugar mesmo próprio, que nós ceiamos todo domingo. Seria lindo isso. E tem outra coisa, sabe? Eu respeito, tá, gente? Mas tem igrejas tradicionais que é o seguinte, né? O cara descobre que o baterista está em pecado, o que acontece? É banco e sem cear por 3 semanas. Já vi isso, porque eu entendo esse contexto e sei exatamente pessoas que já experimentaram isso. Eu penso completamente oposto com isso. Sabe o que eu faria numa situação como essa? Pecou o baterista, agora vai cear todo dia comigo.
Porque eu quero que todos os dias, você grave na sua memória que lá para as 5 horas da tarde o pastor vai vir aqui para cear comigo e colocar o sangue de Jesus diante de mim novamente. Que tipo de crente eu sou? De pecar às 2 horas da tarde e cear de novo às 5. Eu quero trazer à sua consciência o que isso significa. Então, para mim, devia ser um sinal diante de você todos os dias. Se nós pudéssemos fazer isso, e na verdade, deixa eu colocar algo em parênteses aqui que eu acho ser importante. Todas as vezes que você senta na mesa com a sua família e você ora e agradece pelo seu elemento, naquele momento aquilo se transformou em ceia do Senhor. Então a gente pensa que é o ritual religioso do domingo na igreja, mas é muito mais do que isso. Você orou e colocou em nome de Jesus, já se tornou ceia do Senhor. Então quando vocês jovens estiverem lá no McDonald's e vocês vamos orar pelo alimento, já virou ceia. Então já muda a nossa forma de enxergar aquilo. E sabe como muda isso? É que nós começamos a guardar a batatinha nossa de lado assim para ninguém tocar e a gente coloca ela à disposição de todos agora, porque ela é do Senhor. Você orou e entregou a Jesus, tudo que nós colocamos na mão de Jesus, o que ele faz? Ele parte no meio e divide. Amém, mulheres? Não coloque seu marido na mão de Jesus, não, que ele vai partir no meio e vai dividir. É mesmo, pastor? É hoje que eu vou começar a colocar ele na mão de Jesus. Certo? Tudo que Jesus coloca na mão, a primeira coisa que ele faz é partir e dividir. Certo? Então, qualquer refeição é ceia do Senhor quando nós invocamos o nome dele em gratidão. Pronto, aí virou mais séria a sua comunhão com a sua família em casa agora, né? Porque a gente quer a religião como intermediário, tá vendo? A gente acha que é o domingo da ceia que conta. Não, é todo dia, o evangelho é para nós todos os dias. E nós precisamos enxergar isso de uma vez por todas. Última coisa, Paulo diz assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Ou seja, os coríntios estavam desprezando a igreja e os pobres. Os pobres passavam fome, os ricos se embriagavam. Há um desprezo, uma falta de tolerância, ignorância, revelação do evangelho, amor. Quando nós celebramos a ceia do Senhor e negligenciamos o bem-estar do nosso próximo, nós estamos desprezando a ceia do Senhor. Quando nós ceamos e celebramos a ceia, brigados, indiferentes uns com os outros, nós estamos desprezando a igreja e desprezando a ceia do Senhor. Misericórdia, gente. De um dia a gente vir aqui num domingo ceiar e descobrir que tem um de nós, um dos nossos irmãos, alguém que nós sabemos e conhecemos que está em casa passando fome e ficou em casa porque não tinha gasolina para vir para o culto. Misericórdia, gente, de verdade. E é por isso que os nossos relacionamentos precisam estar cada dia mais próximos para que nós possamos reconhecer e saber quando os nossos irmãos estão passando por dificuldades. E há de você de ter vergonha com a sua família, porque com a sua família de sangue você não tem vergonha, certo? Faltou para pagar a luz, quem você liga? É o irmão. Mas não é um irmão da igreja, é um irmão de sangue que está lá não sei aonde, outro país, que vai transferir dinheiro para você. E por que você não pode fazer isso com a sua família? Que você tem vergonha? Então você não entendeu o que é a família de Cristo. Para você é religião ainda. E você precisa entender o nosso papel na sua vida, como pastores e como irmãos em Cristo. Se eu não posso me desnudar diante dessa família, então é melhor não estar nela. Sério isso, pastor? Desculpa, gente, eu entendo a igreja dessa forma. O Cunil, para mim, não é o Cunil que vem aqui na igreja no domingo. Ele é meu irmão. E se um dia ele precisar de qualquer coisa e estiver ao meu alcance, eu vou entregar do meu para ele. Porque esse é o nível de relacionamento que Cristo conquistou por nós. E isso vai para todos vocês aqui. E nós já fizemos isso inúmeras vezes aqui. Tiramos do nosso para entregar aquele que muitas vezes até nem reconheceu, nem considerou e nem está entre nós mais. Mas quantas famílias nós já abençoamos nesse Japão através da Roma? Já pensou nisso por um instante? Quantas cestas básicas, pão na mesa nós já fizemos e quantas famílias... Gente, essa semana nós tivemos essa oportunidade. Gente que nem da igreja recebeu cesta básica, recebeu alimento. Uma família da igreja nessa manhã recebeu lá em Nagoya mais alimentos. Certo? Por quê? Cuidado. E não adianta a gente vir aqui no domingo celebrar a ceia bonitinha, achando que eu e Deus estamos bem, quando nós não estamos preocupados uns com os outros como comunidade. Você acha que eu quero levar vocês todos aqui para outro lugar e tudo mais? Não, é porque eu estou reconhecendo que nós precisamos mais uns dos outros. Nós precisamos ser uma igreja mais forte, mais presente. E com os seus irmãos lá em Nagoya, quem sabe a gente pode fortalecer uns aos outros de novo e voltar bem, e voltar forte para cá. Sabe? Isso é importante. Vocês são mais importantes para nós do que qualquer coisa. Vamos aplicar isso para a gente fechar. Primeira coisa. Nossas reuniões hoje, como família de Deus, estão fazendo bem a todos? Está fazendo bem para você, Shirley? Está fazendo, Renata?
Faz mesmo. Faz, mundo. Faz. Tá fazendo bem, Cuni, pra você? Que bom. Que continuamos assim, sabe, gente? E que nós possamos ser intencionais quanto a isso. Sempre preocupados, sabe? Nós estávamos aqui há 2, 3 meses atrás com mais de 80 pessoas aqui. Já pensou nisso? Sim, alguns estão em Nagoya hoje, mudaram, estão congregando com a gente lá. Nós temos umas 20 pessoas que vieram daqui e mudaram e foram para lá. Mas tem um monte de gente aí que desapareceu. Pois é. Exato. Imagina isso. Então, será que possamos ser um pouquinho sinceros e humildes e perguntar assim, será que nós não fizemos a nossa parte? E sim, você pode jogar a responsabilidade sobre mim e sobre o André. Nós temos parte dessa responsabilidade disso. Mas será que não tinha algo que nós poderíamos ter feito melhor de conectar mais uns com os outros para que aqueles que talvez não estão aqui hoje pudessem sentir saudade disso? Eu sei que tem alguns que estão preocupados com o Covid, eu sei que tem alguns que não querem sair nesse momento, entendo, respeito tudo isso. Mas será que nós não poderíamos ter sido um pouquinho mais assim, sabe? Que poderia talvez ter mudado esse relatório, talvez nem cogitássemos sair daqui hoje. Eu acho que sim, sabe? E por isso nós não podemos errar novamente. Nós precisamos estreitar nossos relacionamentos mais. Nós precisamos saber como estamos uns com os outros. E isso cabe a mim também, tá, gente? Porque a gente acha que o pastor que sempre tem que saber se está todo mundo bem. E nunca perguntar se ele está bem. Se a família dele está bem. Se as coisas estão bem para ele também. Se é vice-versa, se é recíproco entre nós, amém? Então eu espero que nossa comunhão faça bem. Outra coisa, a harmonia entre nós. Até com as pessoas que nós não temos nenhuma afinidade, será que temos pelo menos afinidade no Senhor? Quem é que você nunca chamou para ir na sua casa? Quem é que você nunca fez um convite após o culto de jantar junto? Sabe? A gente precisa promover isso, nós vamos ser uma igreja que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Outra coisa, a ceia do Senhor é experimentada com santidade. Você está preocupado com o seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus irmãos em Cristo? Antes de cear isso, é uma coisa que faz sentido para você? Perdão, reconciliação, amor estão envolvidos nesse ato. Estamos desprezando a Igreja de Deus? A Santa Ceia é uma celebração que promove unidade, solidariedade, coinonia e jamais divisão. Então nós precisamos pensar sobre todas essas coisas para que nós possamos realmente experimentar essa graça, algo sobrenatural que vem quando nós estamos reunidos em nome de Jesus e quando nós estamos verdadeiramente, intencionalmente preocupados uns com os outros. Eu quero pedir que você comece a se preocupar mais. Uma coisa que eu aprendi nesses 20 anos no Evangelho é que quanto mais eu penso acerca de mim mesmo, menos eu estou feliz com mim mesmo. Mas quanto mais eu penso acerca do outro e me preocupo com os outros, e a minha cabeça está em servir, em ajudar, menos eu estou preocupado comigo mesmo e mais feliz eu estou de saber que eu sou um instrumento de Deus para abençoar famílias. Nós temos que voltar a ligar para os outros, sabe? Nós temos que voltar a nos preocupar, mandar uma mensagem. Como é que você está? Está tudo bem? Posso fazer alguma coisa para você? Sabe? Porque tem uma diferença entre a igreja fazer isso para a igreja e o pastor fazer isso para a igreja. Você já entendeu isso, né? Se eu ligo na segunda-feira, poxa, faltou o culto, é cobrança. Se você liga na segunda-feira, é cuidado. É proteção. É preocupação. Então nós temos uma tarefa mútua a fazer aqui. Nós precisamos rever se nós temos conectado, plugado na vida de pessoas que são tão importantes, tão queridas para nós. Eu e André temos tentado fazer isso. É mais difícil, né? Com tanta gente que a gente tem que estar ligado, conectado, mas vocês podem ajudar uns aos outros aqui. E quem saiba, né? Uma ligação essa semana, um cuidado especial, uma descoberta de alguém passando por alguma situação que nós, como igreja, podemos nos mover juntos em direção a ela, pode mudar a percepção dessa pessoa e trazê-la de volta com saudade aquilo que ela não tem participado e vivido. Vamos orar por isso. Senhor Jesus, nós nos humilhamos diante do Senhor e te pedimos perdão se temos falhado no nosso comprometimento uns com os outros como família de Deus e corpo de Cristo. Perdoa-nos, Senhor, se nós temos sido falhos, egoístas, se muitas vezes só temos pensado em nós mesmos e não nos outros. A fé cristã ela é outrocêntrica, não é egocêntrica. Então nos ajude a rever nossos valores e princípios, ajuda-nos a sair de nós mesmos. Não é sobre nós, Senhor, é sobre o Senhor. E o Senhor deu a sua vida e teve como resultado esse povo, essa igreja, essa família linda que o Senhor me deu. São pessoas preciosas,
pessoas que eu amo de coração, das pessoas que eu desejo partilhar minha vida com elas, minha família, minha casa. Então, Senhor, que isso seja um desejo no coração deles também. E de todos aqueles que estão nos assistindo também, Deus, que o Senhor gere isso no coração deles, essa saudade, esse desejo de estar com a sua família na fé. Porque a verdade é o seguinte, tudo isso que nós estamos correndo atrás aqui, dinheiro, trabalho, pagar contas, tudo isso vai passar, mas o que vai permanecer é a família de Deus. São os nossos relacionamentos em Cristo Jesus. Papai, nos ajude a melhorar. Eu quero melhorar eu pessoalmente, eu quero que eles melhorem e que nós possamos ser um. Que a unidade, a solidariedade, a koinonia se torne algo real entre nós. Senhor, que possamos ter compromisso também com a igreja, Deus, de não faltar esporadicamente, não faltar por questões tão banais, ordinárias, que nós não teríamos esse mesmo nível de ausência ou de comprometimento com o trabalho, por exemplo. Às vezes nós temos dor de cabeça de ir na igreja, mas vamos de trabalhar de dor de cabeça. Perdoa-nos, Senhor, se temos feito isso, se temos negligenciado essa comunhão, se temos desprezado a igreja de Deus, se não temos entendido o valor que ela tem e a bênção que ela é uns pelos outros. Ajuda-nos a voltar, Deus, ao primeiro amor. É esse que é o primeiro amor de verdade, é um amor fraternal. Pai, que o perdão esteja sempre disponível aqui. Que a revelação do Evangelho seja as lentes pelo qual nós enxergamos todos os nossos relacionamentos. E que a Tua graça se manifeste nos tornando cada dia mais próximos e mais uns com os outros. O Senhor orou na sua oração sacerdotal que eles sejam um, assim como Tu, ó Pai, eu e Tu somos um. Faça assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma pergunta? Alguma coisa que você gostaria de falar? Não? Situação complicada em Corinto, né, gente? Uma igrejinha complicada. Né? É a única igreja que Paulo tem problemas com a ceia. Ele não cita a ceia do Senhor em nenhuma outra igreja, a não ser em Corinto. Então, reparem. Fala, Rieli. Essa festa da ceia, ele realizava anualmente? Semanalmente. Todos os domingos, todo mundo se reunia na casa da pessoa mais rica, que tinha mais espaço. Cada um trazia comida de casa. O problema é que os ricos, por não terem horário para trabalhar, eles chegavam mais cedo, enchiam a cara, comiam a melhor parte. Né? Então, é como assim? Você compra como é que chama? Da carne? O rampo, né? Você compra o rampo, tira a picanha, os ricos comem a picanha e deixa alcatra para a galera que está chegando, entendeu? É mais ou menos o que está acontecendo em Corinto. Então, eles estão enchendo a cara, estão comendo, e aí os pobres chegam, que provavelmente são os seus próprios empregados, e eles preparam outra sala, os ricos ficam naquela sala e os pobres vão comer o resto da comida dos ricos naquela sala. É isso que o Michael Gorman disse, né, que está acontecendo em Corinto, provavelmente. Né? Então, era semanalmente essa festa. Essa ceia é igual a que Jesus fez. Exatamente. No início foi exatamente isso. Lá no século II mudou. Aí se tornou o que nós estamos experimentando mais ou menos agora, entendeu? Por causa de tanta bagunça e tanta carnalidade, eles tiveram que separar uma da outra. Já no século IV, Agostinho está metendo a lenha nessa festa. E no 7, no concílio, ela é abominada. Então não existe mais. Agora, nós já experimentamos isso como igreja. Nós fizemos várias refeições aqui. Lembra? Eu não usei pão, eu usei a comida. E falei assim, vamos orar? Então eles comiam, faça isso em memória de Deus. É isso que estava acontecendo, mas era toda semana. Entendeu? Então isso é legal. O que mais? Alguém me pergunta? Mas a Santa Ceia em si, ela tem especificamente uma quantidade específica? No primeiro século era uma refeição. Era isso. Eles faziam uma oração consagrando aquela refeição a Deus. Tá? Talvez no meio da ceia eles pegavam um pedaço de pão ou pegavam o cálice, como Jesus fez. Eles estavam tentando imitar o que Jesus fez com os discípulos. Então no início era assim, comida. Chega todo mundo, vão começar com meia hora. Aí chega um momento que o líder vai lá, pega um pão qualquer, pega um suco qualquer e fala assim, esse é o corpo, esse é o sangue. Então eles começam a celebrar daquela forma. Paulo, lá em 1 Coríntios, que nós vamos ler semana que vem, diz que eles comeram primeiro, aí depois da ceia eles celebraram o cálice. Depois, vai ver o cronograma como é que está lá. Eles comeram, em nome de Jesus, aí diz assim, depois da ceia ele tomou o cálice. Entendeu? Então eles já tinham celebrado a festa da fraternidade e decidiram fazer a parte do sangue no final. Entendeu? Então era durante a festa que aquilo estava acontecendo, sem nenhuma ritual assim muito, né, um cronograma muito específico, entendeu? Mas aí para nós isso hoje tem data, tipo, eu já passei por igreja que... Não deveria, Dani. Esse que eu quero dizer, eu quero retornar à essência.
Entendeu? Então eu fiz isso várias vezes como igreja aqui no Japão para mostrar e ensinar a vocês que não é o elemento em si, é a consciência do que nós estamos fazendo. Entendeu? Eu dei um exemplo lá em Gifu, durante o culto online, eu falei assim para eles, eu lembro muito, muito bem de um churrasco que a gente fez lá em Yoshida, lá em Shizuoka uma vez, foi todas as igrejas para lá, foi maravilhoso, foi um tempo gostoso, e a igreja de Gifu tinha acabado de chegar no ministério, né? As pessoas que ali estavam. E eu lembro que começou a servir o churrasco, e a gente anunciou assim, deixa as mães ir com as crianças primeiro, depois os adultos vão e tudo mais. E eu e o André sentamos por um tempo, até as mães servirem, depois quando foi a vez dos adultos, eu comecei a servir. As pessoas estavam ali dando prato, fazendo uma coisa, e aí o pessoal de Gifu ficava assim, estranho, né? Eu olhava para eles e eles estavam assim, o que está acontecendo aqui nessa igreja, né? Ninguém entendia. Aí depois um me procurou e falou assim, pastor, primeira vez que eu estou vendo isso em todos esses anos que eu estou na igreja. O que você está falando, minha irmã? Falei assim, o pastor sempre tem a mesa especial, e ele come a carne especial e ele é servido primeiro. Vocês fizeram o oposto. Vocês fizeram o oposto. E eu falei assim, pois é, porque eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Eu sou a imitação de Cristo, filho. Então eu prefiro servir vocês primeiro do que ser servido. Jesus me ensinou esse caminho, certo? Aí eu estava brincando com o pessoal de Gifu, e o pessoal falou assim, pastor, lascou agora, porque a gente vai comer, vai todo mundo ficar esperando agora. Ninguém vai querer comer, vai todo mundo ficar assim. Já aconteceu isso no almoço hoje. Eu fui almoçar depois da igreja, no aniversário de alguém lá, e tinham algumas famílias lá, aí orou, aí todo mundo parou. Ninguém levantava e falou assim, gente, vai servir, pelo amor de Deus. Ninguém queria ser o primeiro a servir. Entendeu? A gente é muito exagerado, né? Brasileiro é complicado, né? Mas o que nós queremos dizer? O que vale é solidariedade, é koinonia, participação. Então, posso dar um exemplo bem brasileiro? Por exemplo, alguém traz uma coisa bem especial, né? Um pastel de nata, vamos lá, uma lasanha. Você sabe que é a primeira coisa que vai embora, né? O empadão, a mulher fez um empadão para 30 pessoas e um pedaço para cada um. Durou 3 pessoas o empadão. 4 pessoas. Porque a pessoa vai lá e faz 4 para dividir com a família dela. Ela pega 4 pedaços, bota no prato dela e leva para dividir com a família dela. Não teve consciência de ceia. É isso que está acontecendo em Corinto. Sabe, os ricos estão lá se embriagando, comendo e não esperando os pobres, e comendo a melhor parte. E muitas vezes nós brasileiros praticamos exatamente assim. Nós estamos com a consciência de que é a ceia do Senhor, mas nós não temos a noção de partilha, de generosidade, de servir primeiro para depois ser servido. E a gente quer encher a pança e falar assim, parece que brasileiro é a última comida que ele vai comer na vida dele quando ele vai nessas festas, né? Não sei se eu vou morrer amanhã, deixa eu... Né? Eu e o André trabalhamos em acampamento 2 anos e meio, gente. Você não tem noção de tanto lixo que sobrava nos eventos brasileiros e nos americanos. A proporção era absurda, porque a gente viu, os brasileiros enchiam o prato, parecia um Monte Fuji a cada refeição. O cara achava que não ia ter mais, então ele pegava para... né? E o que sobrava de lixo dos eventos brasileiros era uma coisa assim, improporcional aos americanos, que os americanos pegavam o que eles queriam comer. Aí, se ele tivesse mais fome, ele voltava lá e pegava mais um pedaço. O brasileiro não, ele acha que é a última comida que ele vai comer na vida. Aí ele enche o prato, aí vai lá e deixa metade, você tá entendendo? A gente experimentou isso na pele, eu e ela, por muitos anos. E a gente tentava falar com os pastores, mas não funcionava, era cultural isso. Agora, uma coisa, né, é o mundo ter esse tipo de postura. Outra coisa é nós, como igreja, não entendemos e desprezarmos a festa do amor, a festa do agape. Então nós precisamos repensar nossa forma de ser igreja, principalmente quando nós temos eventos em comum. Entendeu? Então, Dani, o que eu gostaria muito é nós voltarmos à essência. Seria maravilhoso todo domingo de ceia a gente não ter pãozinho e suquinho. A gente fazer, cada um traz a sua casa e nós vamos celebrar juntos, vamos desfrutar juntos, todo mundo vai provar um pouquinho de cada coisa. Sabe que coisa gostosa isso? Foi lá, o Coninho fez a lasanha, a Fabiana fez o negócio o doce que ela faz, que é maravilhoso. É que é? O salpicão. Aí todo mundo foi lá, botou uma colher no prato, sabe? Poxa, provei o salpicão da Fabiana, porque a minha experiência é que sempre nessas festas alguém chega e fala assim, não experimentei o coisa, nem comi o negócio, nem vi o negócio. Gente, está entendendo como é que a gente não está fazendo as coisas certas? Nós precisamos mudar. Então seria muito lindo se a ceia do Senhor fosse uma festa de generosidade, de reciprocidade, de solidariedade, de amor. Sabe? Eu gostaria, quem sabe quando a gente tiver nosso lugar próprio a gente poder comer, a gente volte a celebrar ceia e não pão e suquinho, entendeu? Seria... A pergunta da Débora também teve a ver também a respeito da data específica para a ceia. Eles faziam semanalmente. Todo primeiro dia eles se reuniram, era o dia da ressurreição. Antes era o sábado, por causa da antiga aliança, então eles iam ao templo, à sinagoga no sábado, e aí quando Jesus ressuscita, você vê uma transferência de mudança do sábado para o domingo. Eles começaram a celebrar a Santa Ceia no primeiro dia da semana,
que era o domingo, né? Então, eles celebravam semanalmente no domingo essa festa. É isso. Eu gostaria muito que fosse assim aqui, mas logisticamente a gente não consegue fazer isso aqui agora. Eu conheço igrejas nos Estados Unidos que fazem todo domingo. E também separação de quem pode, tipo, quem ainda não é batizado, criança. Aí semana que vem nós vamos ver isso no texto. Cenas do próximo capítulo. Caiu? Sem spoiler. Semana que vem. Igreja que faz uma vez por ano. Tem. Eu acho que é muito tempo, muito distante, entendeu? Porque eu vejo os irmãos lá que eu conheço, né? Sim. Sim. Aí eles ficam todos desesperados. Tá chegando nesse Tá vendo? Esse que é o problema. Ai, eu não posso ficar, não posso Aí. falar aqui, meu Deus, eu tô com uma raiva da pessoa e não posso. Era o primeiro domingo do mês. Ok? Aí que muitas pessoas deixavam de ir porque, tipo, hoje eu não sei. Tá vendo? Aí o pastor começou a fazer de surpresa. Tipo assim, ele não falava, Olha só. ele fazia de surpresa. Que triste isso, né? Então o que isso revela? Que essas festas estão fazendo mais mal do que bem. Tá vendo? Se está causando isso, está fazendo mais mal do que bem. Se eu estou somente preocupado com a minha santidade na semana da ceia, eu não entendi o evangelho. Não entendi o que é andar com Jesus. Não é possível. Né? A gente faz da ceia uma coisa... Não, eu sei como é que é isso. Certo? Ou tem uns que só vai nesse dia, né? Fica um ano sem ir na igreja, mas todo domingo da ceia o cara tá lá. Não gosta do pastor, não gosta dos irmãos, mas tá lá ceando com eles. E quando calhava, deu faltar no dia. Sério, Júlio? Tá em pecado, irmão. Tá em pecado. Tá em pecado. Ai. Eu nunca sabia quando Verdade. era. E a Santa Ceia desse mês? Foi semana passada. Nossa, faltou. Amém. Amém. Deus abençoe vocês que estão online. Até a próxima, se Deus quiser. Venha estar conosco se você puder assim, tá? Deus te abençoe. Amém? Vamos orar pelas nossas ofertas, nossos